Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a regionalização do espaço mundial. O que que é, mas antes da gente entrar nesse tema, né, a regionalização do espaço mundial, a gente precisa voltar um pouquinho nesse conceito de regionalização, tá? O que que é regionalização? O que que é regionalizar? Tá? Então vamos entender primeiro o que que é regionalizar, que é um conceito que a gente vê no sétimo ano, e para a gente poder retomar, então, a regionalização do espaço mundial. Tá? Regionalizar significa dividir um território em partes com base em determinados critérios. Ah, professora, ainda não entendi. Tá, vamos desmembrar isso daí. Então, o que que é regionalizar? Você pegar um território e dividir ele em partes, né? Dividir esse território em partes, se baseando em critérios específicos. Que critérios são esses? Esses critérios eles podem ser critérios econômicos, políticos, culturais, históricos, sociais, naturais. Tá? A gente vai ver alguns mapas aqui de exemplos diferentes de regionalização. Tá? Quando eu trabalho esse conceito, esse conteúdo no sétimo ano, a gente fala, né, explica o que é regionalizar. Antes de mais nada, eu passo uma atividade para os meus alunos para regionalizar um espaço. Aí eu dou para eles, peço para eles desenharem um mapa da escola ou do bairro, né? E peço para criar uma regionalização. Falei assim, agora é você que vai dividir esse espaço. Então o aluno pega o território do bairro onde ele vive e ele divide esse território. E divide como? Ele vai dividir do jeito que ele quiser. Ele que vai adotar o critério de divisão. Então, assim, para que o aluno entenda esse conceito de uma forma assim bem natural, tá? E então, aqui a gente está falando já de uma regionalização oficial, né? De exemplos de regionalizações oficiais, mas a dinâmica é a mesma. É um território que é dividido de acordo com critérios, e os critérios são estabelecidos por quem faz a regionalização, tá? Cada uma das partes que são divididas, que são criadas na regionalização, são denominadas de regiões, tá? Então, na regionalização proposta, essas partes elas vão ter características em comum. Por exemplo, lá no mapa do bairro que eu peço para o meu aluno fazer, ele vai dividir o bairro de acordo com o critério que ele estabelecer. Aí tem aluno que traz para mim uma divisão do bairro por critérios de música, aí ele divide o bairro por cada espaço do bairro predomina um gosto musical, né? E ele pinta cada parte, né? Ele cria símbolos para representar cada espaço daquele. Aí tem aluno que já faz um mapa da criminalidade, aí ele gosta de mexer com um colega que mora no bairro vizinho, então ele diz que o território do colega, a região que o colega mora é mais violenta, né? Há mais casos de homicídios e no que ele mora ele coloca que não tem, entende? Então, assim, ele criou um mapa, ele regionalizou aquele território de acordo com o critério que violência urbana, tá? Então, assim, regionalizar é dividir um território de acordo com critérios específicos, tá? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos de regionalização, pegando esses critérios aí que a gente está citando, exemplos de alguns critérios. Esse aqui é um mapa do Brasil, onde a gente tem a regionalização feita por biomas, os biomas que existem no nosso país. É o mesmo mapa, tá, gente? Esse aqui é o mesmo mapa que esse aqui. A diferença é que a gente tem aqui, uma legenda, tá? E esse aqui, a toponímia dele tá dentro do mapa. O autor não fez a legenda, ele preferiu colocar os nomes aqui dentro do mapa. Então a gente tem aqui o bioma da Amazônia, nessa área verde aqui, tá? Esse mapa ele tá dividido de acordo com o critério biomas do Brasil. E aí a gente tem cada região bioma predominante. Por exemplo, nós que vivemos no Espírito Santo, está mais ou menos aqui, a gente está no bioma da Mata Atlântica,
Tá? Quem vive em Manaus está inserido no bioma da Amazônia, tá? Quem vive no Rio Grande do Sul já tem o bioma do Pampa, tá? Os pampas gaúchos. Não é só gaúcho, não é só esse bioma, tá? Mas assim, é o que está predominando. Então vamos lá. Esse mapa aqui, qual é a regionalização? Biomas brasileiros, tá? Então o Brasil, ele está dividido aqui de acordo com os biomas que existem. Vamos ver outro exemplo? Aqui a gente tem um mapa do Brasil, só que agora não mais com a divisão considerando os biomas. A gente tem a divisão das regiões brasileiras. Aí a gente vai ter as regiões do IBGE, que é esse mapa maior aqui. As regiões do IBGE, que é aquela que a gente conhece, aprende lá desde a 4ª série, do 4º ano, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São as 5 grandes regiões do IBGE. E a gente vai ter também uma outra divisão, uma outra regionalização do Brasil, mas agora não mais com as regiões do IBGE. A gente vai ter com essas 3 regiões aqui que a gente conhece como regiões geoeconômicas, tá? Também conhecida como complexos regionais. Aí já divide o Brasil em quantas partes? 3, né? Região da Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Então percebe aqui, o Brasil foi regionalizado de 2 formas diferentes, contando com a anterior, com 3 formas diferentes. Fala. Você deu pausa? Não, mas fala. Se aparecer aqui no vídeo, pode aparecer. Pode aparecer, pode vir aqui atrás de mim. Não. Mas não vai aparecer você, que você não vai se ver não, tá? Por quê? Porque a câmera não aparece aqui. Claro. Não, assim não, nem pensar. Tá bom. Aqui a gente já vai ter uma regionalização mundial, tá? Eu já trouxe para vocês exemplo de uma regionalização mundial. Qual o critério que foi usado aqui? As religiões existentes no mundo. Então a gente vai ter cada território, tá? Pintado na cor da a religião que predomina. Por exemplo, nós que vivemos no Brasil, na América aqui, ó, América do Sul praticamente todinha, o que predomina? O cristianismo, a religião cristã, tá? E em outras regiões aqui, ó, por exemplo, o norte da África, né? A região do Oriente Médio, a gente tem a predominância do islamismo. Então percebe que o mundo aqui foi dividido de acordo com qual critério? O critério das religiões, né? Cada religião ela foi dividida de acordo com a religião, cada região, né? Ela foi dividida de acordo com a religião que predomina naquele lugar, naquele território. Vamos ver outro exemplo. Aqui a gente tem a regionalização mundial, que é que vocês conhecem já também bem, é uma das primeiras regionalizações que a qual vocês são apresentados, né, na escola. A regionalização do mundo por continentes. Então a gente tem aqui o continente americano em vermelho, a gente tem o continente africano, tá? A Europa, a Ásia, a Oceania. Tá faltando aqui a Antártida, né, nesse mapa. Tá faltando aqui na parte de baixo. E esse mapa é uma forma de regionalizar o mundo. O mundo está dividido. E qual é a forma adotada aqui? Qual foi o critério? O critério de divisão por continentes. Compreende? Então ficou fácil, né? Agora vamos ver alguns detalhes que a gente precisa falar sobre a questão da regionalização. As características, né? A regionalização de um território, ela vai depender dos objetivos de quem assume essa tarefa. Por exemplo, o IBGE, ele fez a regionalização do Brasil em 5 grandes regiões. Mas qual é o porquê, né? Quais foram os interesses? Os interesses socioeconômicos do governo brasileiro para se estudar, para entender, para conhecer cada região. Tá? E aí para o Estado poder investir numa determinada região, ele precisa saber, ele precisa conhecer. Por exemplo, se a gente for falar de Grande Vitória, ou vamos falar de Vila Velha, né, do município de Vila Velha,
A prefeitura, ela precisa conhecer a sua população, ela precisa conhecer aonde tem mais carência, onde tem mais deficiência, para que ela invista com maior prioridade naquela região. Então, se a gente for pegar 2 bairros de Vila Velha, o bairro 1º de Maio e o bairro de Itapuã, então a prefeitura ela vai analisar aonde tem maior carência de saúde pública ou de escolas, né, de algum serviço que a população necessite. E como que a prefeitura ela vai ter conhecimento da população, desses dados, essas características do seu povo? Através desses estudos de regiões, ok? A regionalização de uma área, ela também pode ter a função de descentralizar a administração para melhor planejar as ações políticas, que é o que a gente está falando, e também para facilitar a pesquisa e a coleta de dados sobre um território. A regionalização oficial do Brasil, ela foi realizada pelo IBGE e considerou aspectos de ordem natural e de ordem econômica. Aqui, um exemplo de regionalização do continente americano. Aqui está a América. Aqui acompanha comigo aqui através da setinha. Tá? Então aqui a gente tem um continente americano no globo terrestre. Aí eu trouxe para vocês aqui 2 propostas de regionalização da América. A primeira é essa aqui, que regionaliza a América de acordo com critérios físicos, tá? A gente tem aqui a América do Norte, a América Central, América do Norte, a América Central e a América do Sul. Aqui, a América do Sul. Essa regionalização da América divide a América em 3 partes. É um critério físico, tá? Dividiu a América de acordo com a localização de cada país, tá? Então, o critério adotado aqui foi um critério apenas físico. Agora, nesse outro modelo de regionalização, a gente divide a América em 2 regiões, que é a região da América anglo-saxônica e a região da América Latina. Por que divide apenas em 2 regiões? Porque aqui são outros critérios adotados, tá? O critério socioeconômico aqui envolve a colonização dos países americanos, tá? Envolve a língua dos países, a língua falada. Então, eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque esse conteúdo a gente vai ver mais à frente, tá? É matéria do 8º ano. Então, eu quero que vocês percebam somente que aqui a gente tem a América dividida em 3 partes e aqui a gente tem a América dividida em 2 partes, ok? Seguindo, então, a gente vai ver agora um modelo aqui de regionalização que vocês vão dizer para mim. Qual foi o critério utilizado nessa regionalização aqui? Aqui, se você perceber, professora, eu não estou conseguindo entender, porque aqui tem várias cores, já mudou, já não estou conseguindo enxergar o que predomina aqui. Olha só, vamos ver a legenda desse mapa. A gente tem as línguas oficiais, então cada região aqui, ela está pintada com a cor característica, a língua oficial daquele país, tá? Então, veja bem, qual foi o critério de regionalização aqui? O critério usado foi considerar as línguas oficiais daquele país, dos países. Então, os territórios eles foram divididos de acordo com a língua. Percebe que aí a gente já vai ter aqui, ó, essa parte da América, aqui em laranja, ela vai estar no mesmo grupo que a Espanha. Por quê? Porque foi colonizado pela Espanha. Então, aqui eles falam a língua espanhola, tá? Tá espalhado. A regionalização, ela não tem, muitas vezes você não vai ver essa regionalização no mesmo lugar, tá? Não necessariamente eu vou regionalizar aqui com o critério e aqui do outro lado não pode ter esse mesmo critério, tá? Esse mesmo parâmetro. Então, por exemplo, aqui a gente vê bem que a regionalização ela tá
é descentralizada, ela não está no mesmo lugar, tá? A gente tem aqui, ó, língua portuguesa aqui, a gente tem língua portuguesa na África, a gente tem língua portuguesa na Ásia, porque foram os países colonizados por Portugal. Tá? Então, essa é uma maneira de regionalizar? Sim, é também. Aqui a gente vai ter, agora a gente vai ver algumas regionalizações, exemplos de regionalizações que foram utilizadas após a Segunda Guerra Mundial. Esse primeiro exemplo aqui divide os países em países capitalistas e países socialistas, tá? Em azul os países capitalistas e em vermelho os países socialistas. Foi uma regionalização que entrou em vigor a partir de 1952, logo após a Segunda Guerra, né? Que foi em 1945, e aí emergiram, né, as potências capitalistas e socialistas, e aí isso vai durar até 1991, com o fim da União Soviética. Aí o socialismo ele vai deixar de existir, os países que eram socialistas eles vão adotar o capitalismo. Então essa regionalização ela não é mais usada nos dias de hoje, né? Ela caiu em desuso. Essa daqui ela traz o mesmo critério, o mesmo assunto. Países capitalistas e países socialistas. Por que eu trouxe essa regionalização aqui para vocês olharem? Se é a mesma, né? É um mapa feito por outro autor, mas é o mesmo assunto. Porque, galera, esse mapa aqui ele tem um erro de convenção cartográfica, tá? Ele tem um problema aqui. Vamos relembrar então o que é a convenção cartográfica. Na geografia a gente adota alguns critérios para se elaborar mapas, algumas convenções, algumas regras, tá? Então, de acordo com essas convenções, por exemplo, você não pode pintar o oceano, o mar, de outra cor, você tem que pintar ele de azul. Porque, de acordo com as convenções cartográficas, é a cor que deve ser utilizada para representar hidrografia. Rio, oceano, mar, tudo tem que ser utilizado na cor azul, porque senão foge a regra, tá? Então, se eu fosse pintar, eu deveria pintar de azul os oceanos. Do mesmo modo que, se você olhar aqui, o comunismo, a cor vermelha, ela é a cor que representa o socialismo, o comunismo. Então, assim, quando você bate o olho nesse mapa, que você vê que tem capitalistas e socialistas, você já vai olhar para o vermelho e vai pensar, são comunistas, são socialistas. Mas tá ao contrário, essa cor vermelha, ela deveria ter sido usada para os países socialistas. Então, aqui a sua mente ela vai ter uma confusão. Por quê? Porque aquilo que é a convenção, ele tem que ser usado. Mar de azul, vegetação de verde, tá? E como o socialismo ele tem uma bandeira muito forte, né, da cor vermelha, são já, que eu diria, de caricaturas, né? Já são caricaturas adotadas. Não dá para a gente pintar os países capitalistas de vermelho, tá? Então aqui tem um erro de convenção cartográfica, mas que não tem nada a ver com o conteúdo do 8º ano que a gente está estudando de regionalização. Eu só quis apontar para vocês que vocês não cometam esse erro também. Vai fazer um mapa, lembre-se de dar uma olhadinha nas regras lá das convenções cartográficas, algumas regrinhas que devem ser seguidas, tá? Os símbolos também, existem símbolos que você tem que usar para conferir, por exemplo, a posição de cidades, né? Então não dá para você ficar inventando muito naquilo que já é usual, que já é determinado. Então, seguindo aqui no conteúdo de regionalização, a gente vai ver aqui agora uma regionalização do mundo
em países desenvolvidos, tá? Na cor azul, e países subdesenvolvidos na cor vermelha. Então essa regionalização ela divide o mundo em apenas duas partes, né? Em duas partes, que são os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Foi uma regionalização adotada também após a Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 1950, tá? A gente vai ver que nos dias atuais existem outras formas de regionalizar o mundo. Essa regionalização, essa proposta aí, ela é muito incompleta. Por quê, professora? Eu não entendo. Porque tá lá, desenvolvido, subdesenvolvido, tá claro para mim. Mas, por exemplo, eu poderia comparar um país como o Brasil, que é a 7ª maior economia do mundo, o maior PIB, 7º não, 8º, né? Não me acostumei com essa ideia que a gente perdeu uma posição. Então, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Eu posso comparar o Brasil com a Etiópia, na África, um país miserável? Será que esses dois países têm as mesmas condições socioeconômicas? Não. Então, assim, essa regionalização, ela é incompleta, porque ela não diz muito além do que a gente está vendo aqui. Tá? E hoje a gente precisa de outras informações para entender a economia de cada país, tá? A realidade de cada país, não só econômica, mas social. Aqui um outro modelo de regionalização, tá? Que é uma regionalização feita por Centro de Inovações Tecnológicas, que abrange os polos tecnológicos no mundo, né? Olha aqui nos Estados Unidos como que tem polos de tecnologia, né, de cabo a rabo no país. Na Europa, a gente tem também uma concentração bem grande. A gente tem no Japão, no Sudeste Asiático. E aí aqui no Brasil, olha aqui, ó, Brasil também tem polo de tecnologia, e África do Sul. Tá, então essa é uma regionalização que mostra os centros de inovações tecnológicas, tá? Pelo mundo afora. E agora, para a gente continuar, acabou, professora, a regionalização? Não, os exemplos não acabaram. Mas eu vou mostrar para vocês uma regionalização de acordo com o PIB dos países. Mas eu queria que vocês entendessem o que é PIB primeiro, antes da gente falar dessa regionalização. Então vamos lá, o PIB, ele significa o Produto Interno Bruto. Tá, e daí, o que é isso? Então isso significa que é a soma, toda a soma do valor de bens e serviços que são produzidos num país, eles são considerados no PIB, tá? E o PIB ele leva em consideração, geralmente se confere o PIB do país dentro de um ano. Que período? Né? No período de um ano. Então, a gente está em 2020, quando for em 2021, a gente vai conferir o PIB que o Brasil teve durante esse ano, tá? Então, PIB soma-se todos os bens e serviços produzidos num país. A gente costuma chamar que é a riqueza de um país, né? O PIB, seu Produto Interno Bruto. Aqui, ó, então vamos perceber uma regionalização, tá? De acordo com o PIB por habitante, o PIB por cabeça, tá? Então, quais são os países onde o PIB por habitante é mais alto? Nos países de cor mais escura aqui, ó, nesse tom azulado ou roxo, não sei, mais forte, tá? São os países onde o PIB é maior por habitante. Olha aqui, ó, coloquei no site, tá? Para vocês olharem, esse site que tá lá na referência do slide. E aqui mostra o PIB por habitante, tá? Em dólares, nos países. Então, se você quiser saber qual é o PIB, né, nos Estados Unidos por habitante, é de 55 mil dólares, quase 56 mil dólares.
Austrália, olha como é alto. Eu quero saber do Brasil. $8.000 por habitante, 8.802. Tá? Isso, imagina em reais quanto que isso representa, tá? Depois você me diz se isso é a realidade da sua família. 24 mil reais. Eu posso dizer que da minha família não é não. Então, voltando aqui, agora eu quero que vocês vejam outro site que fala sobre informações do PIB. Olha aqui, deixa eu colocar para vocês. Esse outro site também tem a referência lá no slide. Olha esse aqui. Esse site dá para você olhar várias informações dos países, como, por exemplo, saber a população, qual a população de cada país. Então, você joga aqui e submete, vai aparecer para vocês a relação dos países mais populosos do mundo, de início, né? A China, a Índia, você sabe que o Brasil está em quinto, ó, 208 milhões de habitantes, tá? Mas aqui a gente quer mostrar para vocês, então você consegue ver, ó, a taxa de nascimento, de mortalidade, de migração. Vamos ver a taxa de migração do Brasil. E nem vai aparecer aqui, assim, de primeira. Tá? Olha a Síria, taxa de migração, tá? No caso de emigrantes, olha aqui, como que é alta em relação ao segundo colocado, no caso, né? Veja bem. Eu quero que vocês olhem aqui o produto interno bruto, que é o que a gente está vendo dos países. Olha aqui, o Brasil, ele é o 8º colocado. O que é o produto interno bruto? Lembra? São todas as riquezas produzidas num país, todos os produtos e serviços reunidos durante um determinado período, que a gente coloca sempre um ano. Então, no ano, olha o que a China tem de PIB, tá? 23 trilhões de dólares. Trilhões. Aí o Brasil vem em 8º lugar com 3 trilhões, tá? De dólares. Ou seja, de todos os países do mundo, que a gente vai ter aqui uma listinha com 200 e poucos países, o Brasil, nesse quesito do PIB, o Brasil está em 8º lugar, tá? Então, isso mostra que o Brasil é um país muito rico, entende? Mas, se o Brasil é um país muito rico, por que existem pessoas tão pobres, tão miseráveis? Isso não é assunto para agora, mas eu quero que você grava isso, tá? O Brasil é a 8ª maior economia do mundo, tá? E tá na frente, por exemplo, de França aqui, ó. França, da Itália, da Espanha, do Canadá, tá? Professora, aqui não é 3 bilhões, não, a informação aqui está em bilhões, ó, em bilhões. Não, aqui, essa galerinha aqui, até o Paquistão já ultrapassou os bilhões, eles estão na casa dos trilhões. Aí começa aqui quem está na casa dos bilhões. Então, a Malásia, a gente vai ler, a leitura que a gente faz aqui é 933 bilhões de dólares, tá? Aí aqui, daqui para baixo, eles estão no PIB, na casa dos bilhões, tá? Olha, o Brasil na frente do Chile, tá vendo? Dos nossos vizinhos, da Argentina, olha, o PIB da Argentina não chegou nem a 1 trilhão, e o Brasil já está em 3 trilhões. Mas para onde vai tudo isso? A gente vai falar disso depois. Vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui eu trouxe uma notícia para vocês, né, que faz parte do contexto que a gente está vivendo. O coronavírus derruba o PIB dos países. Olha, se o PIB é toda a produção de bens e serviços, e o coronavírus fez o quê com a produção? Parou, estacionou, né? A produção de muitos produtos, ela simplesmente parou. A gente tem produção
de produtos de demanda assim, necessária, né? Alimentos, isso daí de produtos de saúde, mas outros produtos como automóveis, a indústria está parada, tá? Não está vendendo, então não está produzindo. São coisas assim mais óbvias, né? Então a gente vai ter a queda do PIB, não tem jeito, ela vai acontecer. Coronavírus derruba o PIB de vários países pelo mundo, isso, né? Não é um caso isolado do Brasil. China registrou a maior queda, Coreia do Sul teve retração, Estados Unidos e Europa também vão seguir esse ritmo. Cada país vai tentar se recuperar da sua maneira. Tá? A China, desde 1992, vocês nem eram nascidos ainda, ela não tinha um PIB, uma queda no PIB, como vai ter esse ano, tá? Mas vamos voltar também, isso aqui não é só uma curiosidade que eu quis trazer, porque faz parte, né? Outras formas de regionalização. Então, a gente já viu a regionalização pelo PIB, agora eu vou mostrar para vocês a regionalização de acordo com o IDH. Vamos também ver o que é IDH. Tá? Eu só quero que vocês observem que as cores mais escuras são as regiões onde tem o IDH mais alto, maior que 0,88. A gente já vai entender esses números aqui, 0,88, 0,58. A gente vai entender isso aqui rapidinho. Vamos falar aqui do IDH, depois eu volto nesse slide. O que é o IDH? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Lembra no slide lá atrás que a gente tinha a regionalização em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e eu falei com vocês que era uma regionalização um pouco incompleta, porque ela não trazia tantas informações a título de comparação de países subdesenvolvidos, comparando, por exemplo, o Brasil com a Etiópia. Colocava todos esses países no mesmo pacote. Só que esses países têm características muito diferentes. Os países, eles são subdesenvolvidos, mas tem países que são subdesenvolvidos, como o Brasil, e é muito industrializado. E tem países que são subdesenvolvidos que não tem indústria. Então, não dá para se colocar no mesmo patamar. Tá? Então, vem o IDH, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tá? Ela vem para trazer esse índice, né, para que a gente entenda os países de uma melhor maneira. A gente vai entender não só os aspectos de ordem econômica, como também os aspectos de ordem social. Então, vamos lá. IDH é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano. Então não interessa só o desenvolvimento econômico, como o PIB. O PIB fala da economia, né? Na economia o Brasil está bombando, é a 8ª maior economia do mundo, mas e daí? E o desenvolvimento humano, será que está caminhando no mesmo ritmo? Pelo visto não, né? Então, o desenvolvimento humano, ele vai trazer as informações sobre a sociedade daquele país, tá? E para classificar os países, o IDH ele serve para classificar os países como países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Então, entrou um novo parâmetro aqui, ó, que são os países em desenvolvimento, tá? Vamos ver como que isso funciona. A gente tem aqui o desenvolvimento humano, né? A classificação. E para classificar o IDH, para trazer essa medida, a ONU, ela considera 3 características importantes de uma sociedade, tá? 3 elementos importantes. Elementos relativos à saúde, à educação e à renda da população. Como que está a saúde, como que está a educação e como que está a renda, vai dizer como que está o nível de desenvolvimento daquela sociedade. Porque, no fim das contas, a ONU, o IDH, ele vai avaliar como que está a qualidade de vida das pessoas. Será que essas pessoas elas estão tendo qualidade de vida, elas estão tendo serviço de saúde
de qualidade? Será que elas estão tendo a educação de qualidade e a renda que leve a uma vida de qualidade, uma vida digna? Tá? Então é isso que o IDH vai trazer. O IDH, ele avalia na saúde a esperança de vida da população, quantos anos aquela população vai viver, né, em média. Na educação, avalia-se o nível de escolaridade da população, quantos anos aquela população está estudando, tá? Então, por exemplo, a gente tem no Brasil, eu que sou professora, eu posso dizer que na escola a gente tem um grau de evasão muito grande, tá? Alunos que abandonam os estudos. Então, esse abandono escolar nas escolas, isso não é só uma particularidade do Brasil, tá? Mas eu estou dando o exemplo de que esse abandono, ele vai, se o aluno não volta a estudar, ele parou naquela série, digamos, parou no 7º ano, largou a escola. Então, qual vai ser o nível de escolaridade daquele sujeito? Vai ser até o 7º ano. Então, ele vai entrar na conta para fazer o IDH do Brasil cair. Por quê? Porque a ideia é que cada indivíduo, ele complete a sua escolaridade, tá? Então, o IDH, ele vai avaliar na educação quantos anos de estudo a população está alcançando. E a renda vai avaliar a renda per capita do cidadão, né? Como que está essa renda, se essa é uma renda que está dando condições dignas ao indivíduo. IDH, vamos lá. A utilização das variáveis educação, saúde e renda permite uma comparação com praticamente todos os países do globo e serve de referência para mensurar a resposta de determinado país frente a essas importantes demandas. Ou seja, é o IDH que vai dizer, por exemplo, se o Brasil ele está caminhando bem na educação ou não, se está caminhando bem na saúde ou não, tá? Isso é o IDH que vai mostrar. Então não adianta, por exemplo, o governo falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque o IDH, ele é estatístico, ele é fato, e contra fato não há argumento, né? Então, se a saúde vai mal, não adianta o sujeito falar que fez, que não fez, porque está ali no papel, né, mostrado e comprovado. O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1, tá? Quanto mais próximo de 0, menor o indicador para os quesitos de saúde, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para esse quesito. Então, vamos voltar naquele outro mapinha lá, de regionalização por IDH. Olha aqui, ó, quanto mais próximo de 1, tá, melhor as condições de saúde, educação e renda. Então, veja bem, aqui, esses países na cor mais escura, no marrom mais escuro, eles têm uma nota de 0,88, eles estão chegando próximo a 1, tá? Aqui a gente tem os Estados Unidos, ó, que tá com uma nota maior do que 0,88, Austrália, tá? Então, veja bem, mostra que o IDH desses países é o quê? É alto, tá? 1 é perfeito e 0 é ruim. Não tem nenhum país no mundo que atingiu o grau 1, né, a nota 1, a nota máxima, e também não tem nenhum país no mundo que esteja no 0 absoluto, vamos dizer assim, tá? Alguns países com o IDH mais elevado, tá? Não, aqui não são alguns países, são os países com o IDH mais elevado. A Noruega é o país com o IDH mais alto, tá? Vou para a Noruega, vou morar na Noruega. Ele tem a nota de 0,954, tá? Seguido da Suíça, acho que eu vou para a Suíça, morar perto dos Alpes. Seguido da Suíça de 0,945, tá? Então, esses países aqui, ó, Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha e Hong Kong, seriam os melhores países para se viver,
de acordo com a ONU. Por quê? Porque eles apresentam os melhores IDH. Então você não vai passar perrengue na saúde, em hospital lotado, sem vaga, tendo que esperar no corredor, né? Se tiver uma pandemia e esse país não estiver preparado, tá? Então aqui a gente tem, tô dando a dica, hein? Tá? Se você resolver ir para lá, me leva junto com você. E entre os menores IDHs, a gente tem aqui, países do continente africano, né? Dói, né? De Níger, República Centro-Africana e Sudão do Sul. Tá? Por que dói, professora? Porque eu sei que isso aqui é fruto de um processo histórico. Entende? Foram países colonizados pelos europeus, mas isso não faz parte do nosso assunto. Não vamos desviar da conversa, não, tá? Os menores IDH são esses aqui. Depois eu falo para vocês sobre isso. Voltando então, no mundo nenhum país possui IDH 0 e nenhum, sempre 0 ponto alguma coisa. Pessoal, dando sequência aí, eu vou colocar para vocês um link de um vídeo, tá? Para vocês verem algumas notícias sobre o IDH brasileiro. Já falei com vocês que o PIB do Brasil é o 8º maior do mundo, né? O Brasil é a 8ª maior economia do mundo. Porém, vocês vão perceber, tá, que em termos de qualidade de vida, a população brasileira ela não acompanha a realidade econômica do país, tá? Tanto é verdade que, em termos de IDH, nossa posição não é a 8ª. Nós estamos em 79º, tá? Estamos na posição 79. Ou seja, então você percebe a diferença, né, da realidade econômica com a realidade social. Então, assim, a partir disso a gente consegue entender e perceber que a realidade econômica ela não acompanha a realidade social. Ou melhor, a realidade social não acompanha a realidade econômica. Nós temos graves problemas sociais que emperram, né, o desenvolvimento do nosso país de forma integral. Ok? Então, assistam o vídeo. E a gente finaliza aqui essa aula sobre regionalização com o último slide agora. Então, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui um último modelo de regionalização, que é um modelo mais atual, utilizado hoje, tá? Que é a regionalização por países do norte e por países do sul, tá? E dentro dos países do norte, a gente tem os países desenvolvidos e a gente também tem os ex-países socialistas, tá? A gente também tem aqui os tigres asiáticos, tá? E a gente tem... Então, esses são os países do norte. A gente tem lá, dentro desse grupo, os países desenvolvidos, os ex-países socialistas e os tigres asiáticos. E dentro do contexto dos países do sul, a gente vai ter os países emergentes, tá? Que são os países subdesenvolvidos, porém industrializados. A gente tem países menos avançados, que são os países totalmente estagnados ou em regressão econômica, tá? E a gente tem os países que são os países exportadores de petróleo, que são um caso à parte. E, além desses, a gente tem os novos tigres asiáticos. Ok? Então, olha como essa regionalização, ela já abrangeu, tá, uma quantidade muito maior de parâmetros. Não tem só países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A gente tem vários aspectos aqui que a gente vai estudar cada um deles, tá? Por hora, a gente precisa só entender esse formato de regionalização. A gente precisa saber que esses grupos existem. E a gente vai estudar, a gente vai entender eles daqui para frente. Veja a posição do Brasil. O Brasil, ele está aqui dentro do grupo dos países emergentes, tá? Que são países industrializados, bem industrializados, porém, a gente não está no contexto de um país desenvolvido, como os Estados Unidos, porque a gente peca muito na área social, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo das nossas próximas aulas,
Por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Beijo, beijo, tá? Hashtag fique em casa, que é da onde as referências de onde eu tirei as informações, as imagens.